Olá, meus caros. Vamos dar continuidade aqui com nossas videoaulas. Especificamente, esse vídeo é voltado para a turma do Direito Tributário 2, né? Em relação, o tópico principal hoje a ser abordado é justamente o processo administrativo tributário federal, ou seja, as normas que regulam o meio pelo qual o Estado, a União, né, exigirá seus tributos, desde o início do processo de fiscalização até a extinção do processo administrativo tributário. Bem, essas normas estão contidas no Decreto 70.235/72, né? E eu peço a vocês a gentileza de lerem o texto desse decreto, o texto atualizado, né? E também estão contidas na Lei 9784, de 99, mas de uma forma subsidiária, bastando que vocês examinem o Decreto 70.235/72. E já em relação a esse decreto, vale frisar, ele foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei ordinária. E isso aconteceu por uma razão fácil de compreender. Na medida que a Constituição recepciona o processo administrativo e atribui a ele as mesmas prerrogativas do processo judicial, obviamente, se a lei garante, a lei maior garante a ideia de devido processo legal, tanto na esfera judicial como na esfera administrativa, não seria possível que na esfera administrativa essas normas estivessem contidas em um decreto, né? Justamente pelo fato de ser uma norma da espécie infralegal. Veja, então, o que aconteceu? Em 1988, como a Constituição, houve uma recepção desse decreto lá de 72 como se lei ordinária fosse, né? E, em vista disso, a partir de 88, toda e qualquer alteração que acontece no decreto, ela é perpetrada por leis ordinárias, né? Então, busquem esse texto atualizado do decreto, no site do Planalto vocês encontram esse texto, bem como deem uma examinada nas lâminas aí que vocês têm acesso no site da minha Unicinos, né? Que vocês poderão acompanhar esse nosso tema de hoje. Bem, é importante ter presente logo no início do decreto o artigo 7º, que estabelece o momento que começa o procedimento administrativo. E o início do procedimento administrativo ele é muito importante porque ele extingue a possibilidade de se fazer a denúncia espontânea da infração. Ou seja, o artigo 138 lá do Código Tributário Nacional garante ao contribuinte que se autodenuncie ao fisco e tenha como contrapartida a essa autodenúncia o direito de não pagar penalidade pecuniária. Porém, esta autodenúncia há de ser feita antes do início de qualquer ato de fiscalização. E justamente, lembrando do princípio da cientificação que nós examinamos em relação aos princípios do procedimento administrativo, o contribuinte ele é comunicado pelo fisco que ele será fiscalizado. Normalmente o fisco faz isso mediante o termo de início de fiscalização, exigindo que o contribuinte apresente uma série de documentos e, a partir daí, começa, então, ao processo de investigação e de fiscalização. E vejam que esse procedimento de fiscalização durará, no máximo, 60 dias, podendo ser prorrogado desde que o fisco pratique atos nesse sentido. O que o contribuinte não pode ficar submetido a uma fiscalização ad eterno por parte do fisco. Caso o fisco não pratique atos que demonstrem que há continuidade do processo de investigação, ao cabo de 60 dias, o contribuinte readquire o direito à denúncia espontânea de infração. E aí você está pensando, tá, mas por que o contribuinte faria isso? Justamente pelo restabelecimento do direito à denúncia espontânea, porque a multa a ser aplicada no caso de infração, vocês veem aí nas próprias lâminas, tem isso mencionado, e é de 75%, 150% ou até 225%. Então, é muito interessante que o contribuinte tenha a possibilidade da denúncia espontânea da infração. Mas só seria possível se o contribuinte, depois do início da fiscalização, não tivesse o fisco praticado nenhum ato depois de 60 dias. Aí ele poderia, mas se há atos dando continuidade, bom, o procedimento, a investigação pode durar aí
3, 4, 5 meses. Nós tivemos casos até de uma fiscalização que durou um ano, né? Bem, eu vou comentar apenas os dispositivos que me parecem mais relevantes, né? E, claro, depois vocês vão ler e nós vamos discutindo, vocês fiquem à vontade para questionamentos via os canais existentes. Né? Lá no artigo 10º, nós temos os requisitos do auto de infração. É muito importante que todos os requisitos sejam cumpridos, e é justamente a expressão que define, né, a impossibilidade de não conter um dos itens do artigo 10º. Tem que qualificar o contribuinte, tem que ter a descrição dos fatos e a infração cometida, tem que ter a assinatura de quem está formalizando o auto de infração, a data e a hora da constituição, porque, pensem comigo, meus caros, suprimindo um desses elementos do artigo 10º, resta impossibilitado o direito à ampla defesa ao contraditório, né? Porque nós vamos ver na sequência, lá no artigo 14, que tem um pequeno erro redacional ao mencionar que a impugnação instaura a fase litigiosa. Na verdade, no momento que o contribuinte vai oferecer a defesa, que é a impugnação administrativa, dá início ao processo administrativo. E vocês lembram na aula passada que nós examinamos esse marco divisor. O marco divisor aqui é a apresentação da impugnação. A impugnação instaura o processo, portanto, instaura a possibilidade do devido processo legal substancial, com ampla defesa, com contraditório, com todos os meios. Se nós não observarmos um desses requisitos do artigo 10º do decreto, obviamente o contribuinte não terá a possibilidade de apresentar uma ampla defesa. Por exemplo, se os fatos que são imputados ao contribuinte não estiverem descritos adequadamente, como o contribuinte poderá apresentar a sua defesa? Como ele poderá se contrapor? Por isso, da importância de se levar a sério os requisitos estabelecidos no artigo 10º, sob pena de nulidade. O contribuinte, inclusive, pode alegar nulidade depois da impugnação, caso os requisitos do artigo 10º não sejam observados. E essa impugnação será apresentada num prazo de 30 dias, né? E o artigo 16 estabelece isso, e nesse prazo o contribuinte poderá alegar tudo em que direito for admitido, né? E juntar as suas provas, todas as provas existentes, sob pena de precluir esse direito. O parágrafo 4º do artigo 16 permite que novas provas venham a ser juntadas, todavia, sob determinados requisitos, né? Então, no prazo de 30 dias, o contribuinte apresenta a sua impugnação, que é a sua defesa administrativa, juntando todas as suas provas. Quem julga a impugnação? No artigo 25 está a competência, né? Em primeira instância, é julgado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento. É um órgão da administração pública, vinculado ao Ministério da Economia, que tem esta missão, julgar os processos administrativos. São delegados da Receita Federal que têm como função exclusivamente isso. Não são auditores, não são colegas de quem é autor. Essa decisão, se for favorável ao contribuinte, ela será objeto do recurso ex officio, o reexame necessário que vocês conhecem lá do processo administrativo, do processo judicial, né? Toda e qualquer decisão favorável ao cidadão contra o Estado é objeto do reexame necessário. Se a decisão for contrária ao contribuinte, ele tem um prazo de 30 dias para apresentar o recurso voluntário. O recurso voluntário é dirigido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que funciona em Brasília, e tem uma composição paritária, são representantes do fisco e do contribuinte, em igual número. Claro que o voto de desempate é do fisco, né? Mas vejam, o fato de serem representantes dos contribuintes ou do fisco não significa que eles não tenham o dever da imparcialidade, né? Essa decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ainda poderá ser objeto de um recurso, nos termos do artigo 37, e esse recurso haverá de ser interposto num prazo de 15 dias, só numa circunstância: quando a decisão proferida pelo CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, for contrária a outra que anteriormente tinha sido proferida. Ou seja, nós estamos diante de um caso muito semelhante aos embargos de divergência lá do processo civil, né? Então,
vamos lá. Feito a auto-infração, o contribuinte tem um prazo de 30 dias para apresentar a sua impugnação, juntar todas as provas existentes, pedir perícias entre elas. A única prova que não é possível é a prova testemunhal, né? Depois disso, proferida a decisão de primeira instância, se for favorável ao contribuinte, há o recurso ex officio, né, o reexame necessário. Se a decisão for contrária, total ou parcialmente, ele pode fazer o recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que funciona em Brasília, que é representado, ou composto, melhor dizendo, por representantes da Fazenda Pública e dos contribuintes. Essa decisão judicial, essa decisão administrativa ainda poderá ser objeto de recurso especial por parte do contribuinte ou do fisco, caso seja divergente. Bem, em sendo mantido o crédito tributário pela decisão administrativa, total ou parcialmente, esse crédito tributário é posteriormente inscrito em dívida ativa pela Delegacia da Receita Federal, que jurisdiciona o estabelecimento administrativo, enviado à Procuradoria da Receita da Fazenda Nacional, e essa, por sua vez, realizando, melhor dizendo agora, a inscrição em dívida ativa, depois promove a respectiva execução fiscal, que nós vamos tratar mais adiante. O objetivo desse vídeo era justamente pontuar os tópicos mais importantes que estão no Decreto 70.235, e eu recomendo a vocês a leitura desse decreto para que vocês tenham subsídios aos nossos estudos. Muito obrigado a todos, um bom dia, cuide-se. Hoje é dia 30 de março de 2020. Vamos em frente, cuidem-se todos, esse tempo vai passar.